E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Desenvolvedor Front-End. Eu sou o Vitec, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo aqui conteúdo de programação, beleza? Então na aula de hoje nós vamos aprender como funciona a criação de tabelas aqui no HTML, né? Que é um conceito muito importante, porque todo local que vemos aí em páginas tem tabelas, né? Seja para gerar ali, sei lá, uma lista de usuários, uma lista de produtos, uma lista de alguma coisa, né? Você vai colocar isso numa tabela. Então é importante que saibamos como fazer isso. Então vamos nessa. Vou abrir aqui a nossa pasta do curso. Hoje é a nossa aula 25, criando tabelas. Vamos abrir aqui com o VS Code. Vamos aqui no nosso objeto index.html. Montar a estrutura. Português brasileiro. E aqui vamos colocar tabelas. Beleza? Então vamos lá, gente, para criar a tabela não tem segredo, né? É muito simples, basta colocarmos aqui, ó, nossa tag table, certo? Então aqui na tag table vai ser onde eu vou criar minha tabela. Então, uma tabela, como é que é feita uma tabela, galera? Ela é feita através de linhas e colunas, correto? Pensa o seguinte, vamos abrir aqui o Paint para ficar mais fácil pra gente desenhar, né? Então olha só, vou criar uma tabela aqui, certo? Então tem uma tabela. Essa tabela, ó, ela tem a linha 1, coluna 1, certo? Linha 2 e a linha 3. Linha 1, coluna 1, né? linha 1, linha 2 e linha 3, né? Agora percebe aqui, ó. Eu tenho na minha linha 1 a minha coluna 1, na minha linha 1 a minha coluna 2 e na minha linha 1 minha coluna 3. Ixi, Maria. Posso até botar 4 assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então, na minha primeira linha eu tenho 4 colunas. Então, eu posso fazer a mesma coisa na minha linha 2, ó. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3, linha 2, coluna 4. E por aí vai, né, galera? Então, uma tabela é feita através de linhas e colunas, certo? Então, para criar uma linha aqui no HTML, é a minha tag tr. Beleza? Com a tag tr, eu vou criar uma linha. E claro, como a gente sabe que dentro da linha nós temos colunas, cada coluna é representada pela tag td. Beleza? Simples assim. Então, eu tenho minha linha 1, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Seguindo naquele mesmo exemplo que a gente criou, né? Então, por exemplo, vou criar aqui, sei lá, uma listagem, por exemplo. Vou botar aqui o ID desse usuário, vou botar o ID desse usuário, o nome, o e-mail dele e, sei lá, a data de nascimento. Data de nascimento. Então, vamos até executar isso aqui, ó. Meu live server. Perceba que não parece uma estrutura de uma tabela, né? Tá só aqui. Mas olha só, eu posso vir aqui para poder facilitar pra gente, ó. Passar no meu table aqui, uma propriedade chamada border. Passar 1. Ó, perceba que só de passar uma borda 1, nós já temos uma borda da tabela, né? Repare que até o VS Code fica aqui em vermelho, né? Porque qualquer estilização a gente faz através do CSS, né? Mas, como já sabemos, para fazer a estilização não tem nenhum segredo. Basta estilizar a tag que a gente quer, mexendo na largura, altura. Nada mudou. Então, ó, repara que na minha linha 1 eu tenho isso, né? Eu tenho aqui a minha linha 1, 4 colunas. Então, ó, vou duplicar essa linha 1, ó, 2 vezes, ó. Então, repara que agora na de baixo eu tenho também, certo? Só que agora não é mais o meu ID. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, o ID é o ID 1, o nome, vamos colocar Vitor, o e-mail, vitor@gmail.com. Ó, perceba que ele vai preenchendo, né? E a data de nascimento, vamos colocar aqui 25/8/96. Então, vamos lá, galera. Acabei de criar uma tabelinha aqui, né? Então, na minha linha 1, eu tenho os dados da tabela, né? Podemos dizer que isso aqui vai ser até o cabeçalho da tabela, né? Então, você pode ver também alguns locais, assim, ó. O meu t-head, ou seja, a cabeça da minha tabela, que é essas linhas aqui. Beleza? Então, perceba que no site não vai mudar nada, né? Porque isso aqui faz parte da estrutura, né? Do código. Para na hora que o programador lê, ele saber. Ah, aqui é a cabeçalho. Beleza? E aí eu vou mudando, ó. Por exemplo, vou duplicar isso aqui de novo. Certo? Vou duplicar isso aqui de novo. E aí, ó, perceba que é só botar os dados do que eu quero. Por exemplo, 2 vai ser o Miguel. Miguel@gmail.com. E data de nascimento aqui, vamos botar 25/2/98 aqui, pronto. Só não importa a data aqui, né? Só pra vocês verem que eu consigo fazer a listagem. Então percebe que eu tô criando uma tabela, né? E aí é isso.
Criação de tabela não tem segredo, né? Mas aí, por exemplo, pode haver situações em que você queira, sei lá, ter um número diferente de linhas e colunas de uma tabela para outra. Então perceba o seguinte, ó. Se eu pegar aqui, duplicar essa linha de novo, né? Só que eu vou apagar aqui dessa linha o meu TD. Ó, perceba que ele ficou aqui, né, com esse espaço em branco, porque eu não tenho essa tabela aqui. Mas eu posso mexer nisso aqui, eu posso manipular. Por exemplo, eu quero que, por exemplo, essa minha segunda TD aqui, ó, ela ocupe todo esse espaço, para não ficar vazio. O que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, ó, e passar para essa minha TD um atributo chamado CoSpan. Ou seja, da minha coluna, eu vou pegar aqui, ó, ela vai ocupar o espaço de duas colunas. Então, ó, quando eu faço isso, ó, a minha Miguel agora, ó, tá ocupando isso aqui tudo e a data de nascimento não existe, né? Claro que nesse ponto aqui não faz sentido, né? Mas você pode ter situações em que você precisa fazer isso, né? E aí, da mesma forma que eu posso dar um CoSpan para ele mexer na linha, eu posso mexer aqui na coluna, né? Eu posso mexer na minha linha também, dar um RowSpan. Então, por exemplo, digamos que, sei lá, eu vou duplicar aqui essa linha novamente. E essa aqui eu vou deixar sem o CoSpan, vou deixar com a data aqui normal, ó. Posso fazer, né? Só tenho que tirar o CoSpan, porque senão ele vai dar bug e tudo, ó. Olha lá, vai bugar tudo, né? Então tem que fazer sentido. Eu vou tirar o CoSpan, que ó, ele vai permanecer os dados ali, né? E, por exemplo, aqui, eu vou... pior que nesse caso não vai fazer sentido, né? Colocar esses dois com o mesmo ID não vai fazer sentido aqui. Mas, por exemplo, digamos que eu quisesse fazer isso, ó. Então, eu vou pegar esse meu TD, certo? Vou apagar esse de baixo e vou dar aqui, ó, um RowSpan de 2 também. Então, você percebe que agora esse 2, ó, vai estar ocupando o espaço das duas colunas, ó. Beleza? Porque eu apaguei esse, né? Porque é como se não tivesse. Perceba que se eu colocar... Vou até duplicar aqui pra cima, ó. Se eu colocar um aqui, ó, ele vai bugar tudo, né? Porque esse RowSpan é a mesma coisa do call, né? Só que agora na linha. Então, na parte de baixo da tabela, ó, ele percebeu que o quê? Eu não tenho, né, o elemento. Para RowSpan de 2, espera aí. RowSpan de 2. Deixa eu ver com muitos Ctrl Z aqui. Vamos voltar aqui ao que era antes. Beleza, aqui eu copiei a data de nascimento, né? Na verdade foi o... Isso, pode ser a data de nascimento aqui mesmo. Isso, é pra ficar aqui bonitinho. Aqui era o e-mail, né? Então, pera. Paguei aqui. E aqui tem o RowSpan de 2. E aí, ó, arrumei a minha tabela. Então, perceba que eu tenho essas CoSpan e RowSpan, tá? Que eu posso fazer esse tipo de coisa aqui também, mexendo com minha tabela. Beleza? E aqui, ó, pra ficar legal, por exemplo, ó, como esse aqui é a minha table heads, eu posso dizer que daqui pra baixo é a minha t-body, né, ó, minha table body, o corpo da minha tabela. Então, ó, posso pegar aqui também, recortar isso aqui e colocar dentro da minha t-body, o corpo da minha tabela. Se a minha tabela tivesse um footer, por exemplo, também, eu poderia chegar aqui, ó, o meu table foot, né, e aí, por exemplo, no meu table foot, já vi isso aqui em alguns locais, eu vou colocar a mesma estrutura da t-heads aqui, ó. Então, meu tfoots, colocar aqui, tem que pegar tr também, né? Então, pera. Eu acho que eu vou até fazer o seguinte, né? Eu botei o theads aqui dentro, eu vou colocar ele aqui fora, né, ó. Coloquei dentro, ó. Então, meu table heads. Pronto, agora sim, tr. Fecha aqui, opa. Fazendo rápido, né? A gente acaba se embananando. Tr. Vou apagar isso aqui. E aí aqui sim, vou recortar e colar aqui. Eita. Aqui dentro. E vamos indentar para deixar bonitinho. E aí aqui, ó, também tem o meu table foots, que vai ser a mesma coisa, ó. Então vou copiar isso aqui. Vou colocar aqui no meu table foots, ó. Só para dizer que no foot vai ser a mesma coisa. Beleza? E como isso aqui, ó, digamos que é a parte principal da minha tabela, né? Digamos que o título dos elementos, ó, eu posso, em vez de botar um TH, um TD, botar um TH, né, ó. Que aí ele vai deixar em negrito já, ó. Que é como se fosse o título, né, da tabela. Como se fosse o cabeçalho mesmo da tabela, né. Aí ele deixa em negrito para deixar destacado, ó. Beleza? E eu posso fazer a mesma coisa nesse outro aqui também. TH. Beleza, gente? Então,
Dessa maneira nós conseguimos manipular tabelas, né? Perceba que eu criei toda a minha table, né? E aqui na minha table heads eu tenho o cabeçalho da minha tabela, né? Que é essa primeira linha. E eu tenho o table body, que é o corpo da minha tabela, que é de fato o conteúdo que ela tem, certo? E eu tenho aqui também o table foots, que é um rodapé. Digamos que minha tabela tivesse um rodapé, eu poderia colocar assim também. Beleza? Então, esse foi o nosso vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa um comentário aqui, beleza? Que eu vou responder. Se não responder, algum outro colega vai responder. Se inscreva no canal para receber conteúdo de programação. E é isso, galera. Nos vemos então na nossa próxima aula.